Olá, tudo bem? Meu nome é Fernanda Patrícia Montenegro Torres. Sou estudante do curso de Psicologia da Faculdade Pitágoras de Londrina e venho lhes apresentar o meu trabalho de conclusão de curso, que tem como tema o comportamento operante e a rotatividade no ambiente organizacional. A psicologia organizacional e do trabalho, que nós chamamos carinhosamente de POT, nasceu da psicologia industrial e evoluiu para corresponder às exigências do mercado de trabalho brasileiro. As demandas, elas foram se modificando conforme a cultura da sociedade. E o psicólogo organizacional, ele tem o desafio de inovar e criar um ambiente leve e propício para o desenvolvimento dos colaboradores. A rotatividade no ambiente organizacional, ela se mostra como uma grande preocupação, pois ela envolve diversos fatores individuais e até mesmo sociais que podem ser observáveis através do comportamento do indivíduo. O problema de pesquisa desse trabalho se deu através da pergunta: qual a contribuição que a psicologia organizacional e do trabalho e a análise do comportamento nos traz para lidar com os altos índices de rotatividade em uma empresa? Os objetivos. Quanto ao objetivo geral, é compreender através da análise do comportamento e da psicologia organizacional e do trabalho os altos índices de rotatividade em uma empresa. E os específicos, conceituar a psicologia organizacional e do trabalho, conceituar também a análise do comportamento e levantar evidências científicas e estratégias de intervenção que essas duas ciências geraram nas questões de rotatividade de funcionários. Para iniciar, vamos então aos conceitos da psicologia organizacional e do trabalho. A POT, ela surgiu no século XIX, após o início da Revolução Industrial, e tinha como principal objetivo o recrutamento e seleção, visando a produção em larga escala. O recrutamento e seleção, ele ainda abrange a POT, porém ele está mais estratégico e tem um compromisso ético e social dentro das organizações. A POT tem como sua função principal observar como a relação entre colaborador e organização podem se afetar, buscando alternativas para melhorar essa relação através de processos ou comportamentos. Alguns autores contribuíram com a evolução da POT através das suas teorias. Maslow, um dos mais conhecidos aí também, os pioneiros, da psicologia organizacional e do trabalho, ele criou a teoria da hierarquia das necessidades, onde ele classifica as necessidades do ser humano em uma escala hierárquica, sendo elas necessidades fisiológicas, de segurança, social, estima e autorrealização. Ele admitiu que esse modelo é flexível, pois a necessidade do indivíduo é subjetiva. O McGregor, ele apresenta dois extremos. Cria a teoria X, que enfatiza as metas da organização de forma autoritária, e a teoria Y, que busca valorizar o colaborador e fornecer estímulos para satisfazer as suas necessidades. O Maslow, ele leva em consideração a teoria do McGregor e cria a teoria Z, baseada na confiança mútua e na decisão compartilhada. O McClelland, ele criou também uma teoria chamada teoria das necessidades adquiridas. Ela é dividida em 3 tipos de necessidade e diferentes graus de intensidade, sendo elas realização, onde o indivíduo se motiva através de desafios, afiliação, onde ele se motiva através de relações sociais, e poder, onde ele se motiva através de funções baseadas na liderança. É preciso analisar o cenário e planejar ações estratégicas. As mudanças organizacionais, elas afetam o comportamento e emoções dos indivíduos no trabalho, alteram os níveis de estresse, comprometimento e lealdade, influenciando diretamente nas taxas de rotatividade, satisfação e motivação. O diagnóstico organizacional, ele é uma ferramenta que tem como objetivo propor estratégias para reavaliar processos e auxiliar na intervenção. A pesquisa de clima, ela também pode auxiliar ali na implementação de políticas internas e no diagnóstico do clima organizacional, que pode ser afetado por fatores internos, como o absenteísmo e a própria rotatividade, ou externos, como convivência familiar, política e economia. E quais são os conceitos da análise do comportamento? A análise do comportamento, ela busca compreender como o ambiente e o indivíduo se relacionam, mostrando a conexão que acontece entre o ambiente e o modo como o indivíduo se comporta.
O comportamento operante é o comportamento aprendido, que altera o ambiente, produz consequências e é controlado por elas, através da probabilidade de ocorrência futura, aumento ou manter e reduzir a frequência desses comportamentos. O reforço, ele aumenta a possibilidade de que o comportamento volte a acontecer, e ele é dividido em reforço natural, quando o resultado é direto, reforço arbitrário, que tem um resultado indireto, e ainda como esquema de reforçamento, sendo o reforço contínuo ou intermitente. O comportamento, ele não precisa ser reforçado todas as vezes para continuar sendo emitido. É importante lembrar que os indivíduos, eles são sociais, por mais que estejam em sua individualidade. O Skinner descreve o comportamento social como a relação entre indivíduo e ambiente, sendo os estímulos reforçadores ou discriminativos gerados a partir de outros indivíduos. Um exemplo que nós podemos citar é uma conversa entre duas pessoas. Depende dos estímulos reforçadores para que essa conversa continue acontecendo ou para que ela pare. O grupo, ele se torna meta para uma intervenção, pois ele se renova com o passar do tempo e detém o controle mais considerável do comportamento individual. O Skinner apresenta a prática cultural, focando na transmissão do modo de agir, onde os comportamentos eles se repetem ao longo da substituição dos participantes de um grupo, de duas formas. Os indivíduos eles são expostos a circunstâncias semelhantes ou os membros antigos ensinam os novos membros a como agir, gerando então a repetição do comportamento. Portanto, o comportamento organizacional ele é produto dos estímulos que o ambiente organizacional emite. Através das ferramentas descritas, bem como outras que a análise do comportamento abrange, o psicólogo ele consegue observar os comportamentos e traçar estratégias. A OBM, ou em tradução livre, Gestão Comportamental nas Organizações, ela trata-se da execução da base da análise do comportamento na organização. Maxwell e o Matheus, eles defendem que o treinamento de liderança seja baseado no fundamento da OBM, para gerar autonomia, auxiliar o líder a fazer análises funcionais, passando a utilizar o reforçamento positivo, que é conhecido comumente como motivação e reconhecimento. A OBM torna a gestão mais estratégica, estimula os indivíduos a se tornarem mais autônomos e utiliza-se de técnicas de autocontrole, aplicando a ideia de mudança comportamental a si mesmo. O indivíduo comprometido e satisfeito com a organização demonstra baixa intenção em se desligar, sendo a intenção o princípio para que o desligamento realmente aconteça. A rotatividade compromete os resultados e perder talentos em um ambiente competitivo cria o alerta de que algo não está certo, gerando então ansiedade em todos os envolvidos. O psicólogo trabalha como um adaptador da relação empregador e empregado, com atuação na redução de conflitos. Quando desconsidera os fatores sociais, gera a imagem do descompromisso social da POT e se associa às posturas consolidadas no início da profissão, quando ainda era chamada de psicologia industrial. Quando nós falamos do comportamento de um ser humano, deve-se sempre analisar o ambiente em que ele se encontra inserido e as condições reforçadoras desse ambiente. Conclui-se, portanto, que a rotatividade ela é gerada por fatores internos e externos, e a organização deve atuar nos fatores internos, retendo talentos, melhorando o clima organizacional e o nível de satisfação através de planos estratégicos, sem se esquecer que o social ele também interfere no comportamento que o colaborador tem dentro da empresa. Considerando que as organizações se encontram em constante evolução e competitividade, as ferramentas aplicadas precisam evoluir junto com a sociedade. Cabe então aos responsáveis buscar a atualização dessas teorias e ferramentas e aplicá-las na organização, a fim de diminuir a rotatividade. Apresento aqui algumas referências que utilizei dentro do meu trabalho, não estão todas aqui. Do trabalho escrito, vocês conseguem ter acesso a todas as referências utilizadas. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima.